família, vamos lá? Tá na hora do vídeo e basicamente, por incrível que pareça, duas materinhas só. Então já dá para você ter ideia que o Japão tá em paz, tá? Nessa parte. Não tá fazendo muito furdunço, não tem muita confusão rolando, a coisa mais tranquila. Então vamos lá, a pauta do dia, duas matérias. O ministro da Agricultura, Koizumi, disse que vai abolir o índice de condição de cultura do arroz. O que isso quer dizer? A classificação do arroz. Japonês, o que você acha do assunto? É difícil dizer, tá? Porque com a abolição da classificação do arroz, aquele arroz que poderia ser um pouco mais ruizinho, mais, né, com uma qualidade um pouco mais baixa, ele vai, entre aspas, se igualar às outras classes. Então, para poder ter uma venda melhor. Então é uma coisa meio complicadinha, né? E não menos importante, tá? O nosso combalido primeiro-ministro Ishiba ganhou um grande não na cara de novo de quem? Do presidente Trump. Porque o Trump se encontrou com ele, tiveram a cúpula do G7 e isso aqui são as primeiras notícias que saíram, tá? Se o Trump não veio a público falar grandes coisas e o Ishiba também não veio a público falar grandes coisas, sinal que não houve acordo. Porque o Trump, ele adora, como é que se diz? Ele adora cantar de galo. Ele adora falar que ele tá por cima da carne seca ali, que ele conseguiu tal coisa, eu consegui, que não sei o que. E não veio a público. Tá? Se não vier a público, não fechou negócio. Então, nosso primeiro-ministro aqui do Japão, Ishiba, ganhou um grande sonoro não. Tá? Então vamos aqui. Vamos começar pela parte do arroz. E se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva no canal, deixa seu like e clique no sininho para receber as notificações de vídeo que acontece aqui no canal, tá? Em relação ao Japão, então vamos lá. Com a disparada da alta do preço do arroz e o crescente questionamento sobre a confiabilidade das estatísticas japonesas, o Ministério da Agricultura do Japão anunciou a abolição do índice de condição de cultura, que mostra a condição da safra do arroz de cada ano. A pesquisa sobre o volume de colheita de arroz continuarão, mas o Ministério afirma que aumentará a precisão dos dados usando satélites e inteligência artificial. O Ministério da Cultura, Floresta e Pesca anunciou que o índice de condição de cultura que indica a qualidade do arroz colhido no ano passado foi médio e que o volume da colheita foi de 6,79 milhões de toneladas, cerca de 180 mil toneladas a mais do que o ano anterior. No entanto, alguns agricultores e outros expressaram a preocupação que na realidade a colheita não foi tão boa assim e que a escassez de oferta está levando um aumento no preço. Isso é óbvio. Só que a escassez de oferta ela pode ser dada de várias formas. Tá? Realmente pode acabar o produto, no caso assim, também os atacadistas segurarem o arroz, não venderem tudo, tá? Para ir segurando o preço do arroz, como eu falei que a JA estava fazendo, porque ela ganhou a licitação ali na época, aquela licitação do arroz, e não soltou tudo ainda, em comparação que o Ministério já soltou praticamente 300 toneladas e a JA ganhou também 310 mil toneladas meses antes e não soltou. Então você vê que existe uma patifaria por trás e outras condições, tá, para poder ir segurando esse arroz e falar que houve, como é que fala, não houve grandes vendas. Mas, continuando aqui, em respeito a isso, o ministro da Agricultura, Koizumi, declarou aos repórteres na tarde que o índice de condição da colheita, que está em uso há cerca de 70 anos, será abolido por não refletir as reais opiniões dos agricultores e que o inquérito sobre a colheita do arroz trabalhará para criar estatísticas mais precisas. Então esse tipo de, como é que se diz, de anúncio é um troço meio complicado. Mostra que os dados do Japão dos últimos 70 anos não são confiáveis nessa parte da agricultura. Olha aí. Tá? Ou alguém está de sacanagem. Tá? Mas de qualquer maneira, continuando, especificamente o tamanho da malha das peneiras utilizadas nos inquéritos amostrais
será aumentado para adequar-se à situação real dos agricultores. E os padrões para a seleção do arroz para o alimento básico serão tornados mais rigorosos. Além disso, o uso dos dados obtidos por satélites e inteligências artificiais e colheitadeiras que podem medir o rendimento da colheita também será considerado. E o Ministério da Agricultura vai conduzir estudos mais detalhados no futuro e fornecer explicações mais detalhadas às mudanças estatísticas para os produtores e outras partes relacionadas. Basicamente, o que é o índice de condição de cultura? Olha só. Aprende com o tiozão aqui. O Ministério da Agricultura, Floresta e Pesca do Japão calcula sua produtividade do arroz a partir de uma pesquisa amostral selecionada aleatoriamente em aproximadamente 8.000 arrozais de todo o país por ano. O arroz é colhido e peneirado para determinar a quantidade total do arroz integral que pode ser fornecido como alimento básico. Esse aqui ele fala arroz integral ali, ele é escurinho, tá? Ele é marronzinho, aí depois que ele passa por polimento ali, que ele fica aquele arroz branquinho. Tá? Então é determinada a produtividade média do arroz por 10 ares para aquele ano. A produtividade média por 10 ares para cada prefeitura é determinada e comparada com a média anual para criar o índice de condição de cultura, que é usado como indicador para a condição de cultura do arroz daquele ano. O índice é baseado em um ano médio, numa escala de 100, que é o seguinte: o ruim é numa escala de 94 para menos, ligeiramente ruim 95 a 98, o médio é entre 99 e 101, ligeiramente bom entre 102 a 105 e o bom é de 106 para mais. Em relação ao arroz colhido em 2024, o Ministério da Agricultura, Floresta e Pesca anunciou que o índice nacional de condição da cultura era de 101, que era médio para a colheita de arroz de 2024. Enquanto isso, o volume nacional da colheita do arroz é calculado multiplicando se a média nacional do volume colhido por 10 ares é cultivada nacional. O volume colhido de arroz básico naquele ano foi de 6,79 milhões de toneladas, dando 180 mil toneladas a mais do que o ano anterior. Só que, nesse ponto, existem certas falhas. Porque você vê que eles pegam a tiragem e eles calculam pela área de plantio. Só que todos os anos, inevitavelmente, passam furacões, nós temos inundações, nós temos os terremotos, nós temos uma série de coisas, tá? Pragas, tanto que até aquele percevejo, que eles falam camemuxi, aquele verdinho, estava atacando o arroz. Então existe uma série de confusões. Só que nessa série de confusões eles não entram nessa amostragem. Igual anos para trás, que teve uma série de inundações que destruíram uma série de campos de arroz. Eles não entraram nessa amostragem aqui, no caso assim. Eles não retiraram dessa amostragem, ela continua nessa amostragem, de acordo. Então faz sentido? Não faz. Então você vê que essa medição atual ela não faz sentido, porque o governo ela solta uma numeração que não é condizente com a realidade. Por isso que nesse ponto, usando satélites, eles vão ver, ó, tal campo ali foi afetado, qual que é a metragem daquele campo. Então aquele campo ele pode gerar tantos metros cúbicos de arroz, etc. Então não vai ter mais. Então tira da amostragem. Eu espero que eles façam isso, tá? Mas de qualquer maneira você vê que a amostragem real do Japão não condiz realmente com a realidade. Tanto que eu vinha falando esse problema também. Os mais antigos de canal devem se lembrar que eu sempre pagava em cima. Ó, deu problema lá em Hokkaido. Eles não falam, Hokkaido, por exemplo, eles não noticiavam isso, mas os jornais pequenos noticiavam
que houve destruição em tal local, etc. Então os jornais menores, eles noticiavam tudo assim. Só que os grandes, eles não colocavam. Por quê? Muita gente só assiste o grande, não pega os jornais pequenos. E nisso acaba deixando informações de lado. E essas informações de lado que acabam sendo jogadas, que são pertinentes para você fazer certos cálculos, certas amostragens mais fidedignas ali. Então tem que se tomar muito cuidado. Então vamos levar aqui. No entanto, alguns agricultores e atacadistas expressaram preocupações de que é diferente do que acreditamos. O volume colhido não é tão alto e a escassez de arroz está levando um aumento de preço. É aquilo que eu acabei de falar. Porque tem locais que existem problemas, igual teve o problema do percevejo lá do Camemuxi. Vários agricultores vieram a público falar, ó, o percevejo lá tá arrebentando com nossos, como é que se fala assim, com o nosso plantio. E nisso diminui a quantidade da colheita. Isso é óbvio. Só que nessa amostragem do governo não entra esses problemas. Então você vê que nesse ponto o Koizumi ele tem razão de fazer essa, como é que fala assim, de tirar esses dados. Porque você vê que então nos últimos 70 anos o Japão cantava de galo, falando que não, nós temos assim, nós estamos assim, assim, assado, enquanto a realidade não era. Mas para quem acompanha o canal deve se lembrar, deve ter visto já, que eu já vim trazendo várias matérias falando sobre fraudes, eu parei um pouco, tá? Porque, nossa, estava ficando complicado. Era muita fraude. Está tendo até hoje muitas fraudes, né, aparecendo. Muitas fraudes em empresas japonesas. Então você vê que a honestidade já não é tanta assim. Tá? Então tem que se tomar muito cuidado. Por isso que eu falo que nesse ponto tem muito... que o Japão ele ganhou uma onda muito boa. Então ele conseguiu crescer surfando uma onda muito boa. Mas se for ver por índole ou alguma outra coisa assim... a coisa não é bem por aí. Eu sei que muita gente vai ficar muito bravo comigo. Mas se as pessoas vissem o tanto, mas o tanto de atos desonestos que acontecem nas empresas japonesas, no país de fora a fora, né, elas começariam a rever seus conceitos, porque é muita coisa. Tanto que saiu uma matéria agora, eu não gravei ela. Só que um restaurante aqui no Japão, que ele tinha ganhado aquela estrela Michelin, ele estava, entre aspas, meio que proibido de trabalhar. Ele estava trabalhando, ele estava vendendo. Mas por que ele tinha sido proibido? Por causa de questão de intoxicação alimentar. Mas ainda assim estava vendendo, por mais que ele tenha sido proibido. Então você vê que é uma coisa totalmente ilegal de fazer, mas o cara estava fazendo. Então você vê que tem muitas coisas que o ser humano ele faz. Né? Eu tento omitir aquela ideia. Ah, você está passando pano para o japonês. Não, porque ser humano é ser humano. Ser humano tem tendência a fazer caquinha. Você vê que no Brasil também. Lá nós fazemos muitas cacas. Aqui também se tem muitas cacas. Então tem que se tomar muito cuidado com isso. Né? Para a gente não ficar rotulando. Porque ser humano é ser humano. Eu faço caca, você faz caca, todo mundo faz caca. Só que uns numa escala maior, outro numa escala menor. Tá? Mas continuando. O ministro Koizumi falou aos repórteres após trocar opiniões com os produtores de arroz no estado de Fukushima, dizendo: os agricultores declararam claramente que os dados divulgados pelo Ministério da Agricultura, Floresta e Pesca são diferentes da sua experiência real. E devemos aceitar esse fato de frente. E ele também revelou sua intenção de indicar a direção da revisão do índice de condição da cultura do arroz e outros indicadores. Os atacadistas de arroz estão cientes de que o preço do arroz caiu drasticamente desde a liberação do estoque de arroz. Mas isso aí é temporário. Kazusa Morishima, chefe do departamento do arroz de Kanegai, em Hirokawa, no estado de Fukuoka, afirmou: o preço do arroz atingiu um pico por volta de maio e desde a liberação do estoque de arroz tem caído quase todos os dias. Segundo Morishima, o preço do spot trading, no qual os atacadistas emprestam uns aos outros a quantidade relativa de pequenas de arroz, caiu para a faixa de 35 mil ienes recentemente em comparação aos 48 mil ienes
do mês passado para 60 quilos de arroz do Coxa Ricari, colhido na região de Cantos de 2024. Após a liberação do estoque de arroz sob contratos discricionários, os atacadistas veem um excedente de arroz da safra de 2024 e estão decidindo vendê-lo agora. Então você vê que, olha só, eu vou ler uma frase aqui para você ter uma ideia, vamos você fazer essa frase, do tamanho da safadeza dos atacadistas que eu apontei no vídeo passado. Olha só, após a liberação do estoque de arroz sob contratos discricionários, o arroz do governo, os atacadistas agora veem um excedente de arroz da safra de 2024 e estão decidindo vendê-lo agora. Eles tinham um excedente do arroz de 2024 e eles estavam segurando. Agora que o governo está liberando esse arroz discricionário, vai começar a inundar o mercado, entre aspas, eles resolveram soltar aquilo que estava a mais da safra de 2024. Então você vê que o grande problema em si não foi o governo. Você vê que mais uma vez aqui está sendo provado que foi a iniciativa privada que fez toda a nhaca. Quem teve o gatilho foi o governo? Não resta dúvida. O governo Kishida começou com isso, diminuindo o campo de arroz. Depois veio o rumor do Nankai Choge ali, que todo mundo saiu correndo para se abastecer. Só que depois disso, o que aconteceu? A iniciativa privada ali aproveitou dessa fragilidade no mercado e segurou. Depois disso, só veio surfando na onda dos aumentos. Então você vê que tem muito, como é que se fala assim, na parte de iniciativa privada que tem que se lascar. Que eles têm muita culpa que está acontecendo no mercado, mas finge, como é que se fala assim, demência. Eu não sei de nada, a culpa é do governo. Mas você vê que eles próprios estão, como é que se fala, provando a culpa que eles têm. Mas continuando aqui, diante da situação, a empresa de Morishima decidiu suspender as compras no mercado à vista, pois existe a possibilidade de que o preço do arroz caia ainda mais no futuro. O que isso quer dizer? Que ele ia em outros ali e comprava arroz com preço mais alto, né, para depois vender. Só que agora existe a possibilidade de cair, como eu já havia explicado. Então, com essa situação, não faz sentido, só que vai ficar encalhado mais arroz nos atacadistas, dependendo. Aí, ele não comprando, ele não vai vender, o arroz vai ficar encalhado lá nos atacadistas, porque ele não vai ter para quem revender, e a situação do arroz vai continuar uma caca. Por isso que eu falo para você, já estou te alertando, já tem vários vídeos, não é nenhum e nem dois. Se você achar o arroz, esse arroz do governo, compra, porque senão vai dar problema. Os atacadistas estão de olho no preço do arroz novo deste ano, disse ele. O arroz Coxa Ricari produzido na província de Miyazaki começará a ser comercializado no final de julho. Mas todos estão preocupados com a reversão, no qual o arroz novo será mais barato do que o arroz antigo. Acho que eles estão numa situação de esperar para ver. Sim, porque isso aqui é sazonal. Porque o governo não vai soltar arroz indefinidamente. As empresas não vão ficar comprando arroz do governo de forma indefinida. Uma hora isso vai parar. Na hora que parar, esse arroz que está todo encalhado ali, o arroz do governo vai sumir, os preços vão subir, eles vão soltar de forma aos poucos de novo. Então aquela ideia, tá faltando arroz no Japão, basicamente não tá. Os atacadistas têm os arroz, só estão soltando de forma bem gradual para manter o preço alto. Foi o que o Eto fez, juntamente com a JA, malandramente falando. Por isso que eu falo que o karma é muito bom, eu amo o karma. Você vê que o Eto estava fazendo, o ex-ministro da Agricultura, ele estava fazendo caca, juntamente com a JA, e ele perdeu o cargo. Porque ele falou demais, cantou de galo. A JA, né, que conseguiu essa licitação, com medo de um levante público, ela já veio a público, já deu umas 3 explicações, assim, nada a ver. Tá? Então você vê que do nada ela aparece, ela dá uma coletiva de imprensa para falar alguma coisa que não faz sentido. Então você vê que estão com medo.
Mas de qualquer maneira, sabe do erro que fizeram. Mas ainda assim, essa situação não vai parar. Tá? Tão cedo. Mas continuando. Por esse motivo, o preço de varejo do arroz, um pacote de 5 quilos de arroz, é dividido em 3 categorias. Na faixa de 4.000 ienes para safra do Reiwa A6, que tem o preço mais alto. Cerca de 3.500 para o arroz estocado vendido por meio de licitação competitiva e cerca de 2.000 ienes para o arroz estocado vendido por meio de discricionário. Então você vê que no Japão está com 3 faixas, de acordo com a matéria. Produção nacional normal, 4.000 ienes. É uma média. Tá? Eu falo média porque tem locais que o arroz está mais caro, o arroz está mais barato. Então é uma média. O arroz da JA, que eles conseguiram lá por meio da discricionário, né, com o ETO, 3.500 ienes. E esse do governo agora, por licitação, no caso, desculpa, contrato discricionário, 2.000 ienes. Olha a diferença. Morishima disse, a situação mudou drasticamente nas últimas 2 semanas. É um pouco assustador de que os preços continuem caindo dependendo de quanto outros atacadistas estejam dispostos a vendê-los. Precisamos tomar uma melhor decisão agora. Isso é fato, e muita gente não vai comprar para revender agora. Então vai segurar. Vão soltar assim, só aquela quantidade mínima. Por que eu falo esse tipo de coisa? Porque os combines em geral não, mas o presidente do Lawson, ele foi no Koizumi e pediu para estender a venda até o final de agosto. Isso é um sinal de safadeza. Porque eles vão limitar certa quantidade por dia. Então não vai ficar inundando o mercado. Eles não vão ficar sempre repondo para as pessoas comprarem. Não, se colocar 10 pacotes por dia, acabou. Então esse problema do preço do arroz não vai mudar. Da mesma forma que outros supermercados foram no Koizumi ele também para pedir esse mesmo, como é que se fala assim? Essa mesma, entre aspas, ajuda para vender até o final de agosto. Então, dependendo da situação, o preço do arroz não vai cair muito. Porque não é difícil. Se o cara souber um pouco de matemática, falar, ó, eu tenho tanto de arroz, eu tenho tantos meses, por quanto por mês por dia? Aí você divide aquela quantidade de arroz pela quantidade de meses. Pronto. Não há dificuldade em fazer isso. Mas ele não está disposto a ficar, como é que se diz? Repondo, para poder ajudar o mercado a se abastecer de arroz. E nisso vai levar indefinidamente, vai vender o arroz discricionário também, e não vai ajudar muito. Eu espero que o Koizumi não tenha aceitado esse cronograma, porque se ele aceitou, fudeu. Tá? À medida que a distribuição do arroz estocado vendido por meio de contratos discricionários avança, os pontos de venda direta da JA do estado de Saitama vem vendendo arroz estocado por meio de licitação competitiva a um preço reduzido desde o início desse mês. Só toma cuidado, tá? Porque nos pontos de venda da JA, dependendo do local, não são todos, ele é bem mais caro. Eu falo assim porque aonde eu morava na cidade de Seki, o coxim Hikari lá era mais caro que o preço do supermercado normal. Tanto que lá na frente da JA Seki, ali, de tempos em tempos eles faziam feiras. Eu não falo mais assim porque eu não estou mais lá. Mas quando eu morava lá, de tempos em tempos eles faziam feirinhas. E produtores, eles iam lá vender diretamente. E o preço era bem mais barato que o preço de venda lá de dentro. Por isso que eu falo, toma muito cuidado, tá? Nesse ponto. Porque a JA nesse ponto, ela pode ser cooperativa para vender mais barato. Algumas coisas realmente ela vende mais barata. Mas tem coisas assim que ele enfia a faca. Então toma cuidado. No ponto de venda direto da JA Saitama Chuo, na cidade de Higashi Matsuyama, o arroz estocado vendido por meio de licitação competitiva era vendido por 3.600 ienes, com impostos inclusos, por 5 quilos, desde abril. Mas a partir do dia 4 desse mês, o preço foi reduzido em 200 ienes, para 3.400 ienes, impostos inclusos, por 5 quilos. Sinal que eles estavam tendo lucro com esse arroz
que era do governo estocado, que não era para ter lucro. Que o governo falou que ele estava soltando esse arroz, mas não era para ter lucratividade com esse arroz, que esse arroz era para ajudar o povo. Por isso que o Koizumi colocou esse arroz a 2.000 ienes, e os arrozes mais antigos, que você vê que começou com safra 2022, 2.000 ienes. 2021 ia cair para 1.800 e 2020 ia cair para 1.700, 1.750, era um negócio assim. Então você vê que o preço ia reduzindo, de acordo com o governo. Mas você vê que o que a JA ganhou com a licitação, eles estão vendendo ainda tendo lucratividade. Isso não é certo. Tá? Você vê o tamanho da canalice das coisas. Então tem que tomar muito cuidado. Por isso que eu falo que o ser humano tem tendência de fazer muitas cacas. Tá? A decisão de reduzir o preço foi tomada à luz dos fatos que houve iniciativa para reduzir o preço do arroz de marca nas lojas de varejos próximas. Então o que acontece? As lojas de varejo estavam reduzindo o preço e esse arroz da JA ia encalhar. Então ele tinha que passar esse arroz. Por isso que eu falo que, nesse ponto, eles estavam tendo lucratividade que não poderiam ter. Você vê o tamanho da safadeza, da canalice dos caras. Eu não sei por que a FTC Japão, a Comissão do Comércio Justo do Japão, não atuou a JA ainda. Por quê? Será porque é a cooperativa do Japão? É a cooperativa do governo japonês ali? Porque eu estou vendo a FTC atuar só as privadas. Aquelas que são ligadas, entre aspas, ao governo, eu não estou vendo ela atuar. Então você vê que tem muita coisa errada nesse meio. Né? A decisão de reduzir o preço, né, foi tomada ao fato de que as iniciativas para reduzir o preço do arroz de marca nas lojas de varejos e que a distribuição do arroz estocado barato por meio de contratos discricionários está progredindo em vários locais. Sentiu o peso da concorrência. Né? Então eles não estão vendendo, os outros estão vendendo, e o que acontece? O nosso arroz ia ficar encalhado. Ia acontecer. Tá? Isso era fato, ia acontecer. Por isso que eu falo que essa situação do governo, ela é sazonal. Na hora que acabar essa parte, todo esse arroz que está encalhado, ele vai voltar em preço alto. Por isso que eu falo, se cuida, tá? E procure, quem tiver condições, compre. Tá? Quanto ao futuro no ponto de venda da JA em Saitama Chuo, analisará como lidar com o preço e as restrições no momento de venda, dependendo da situação das lojas vizinhas, etc. Então você vê que eles não fazem a venda de acordo com a tabela discricionária do governo ou algo parecido. Não. Eu vou colocar aquilo que eu acho melhor para nós. Então você vê que ela vai ter lucro com o arroz do governo? Ela vai ter. Então você vê que a JA, ela agiu de muito má fé junto com o Eto nessa parte do arroz para distribuição para o povo. Sacanagem, né? Eu acho uma puta canalice esse tipo de coisa. Katsuyuki Sakamoto, diretor do Centro de Vendas de Produtos Agrícolas de Higashi Matsuyama, disse: desde que surgiu a ideia do contrato discricionário para o arroz estocado, o número de clientes diminuiu um pouco. Continuaremos investigando as tendências de preços, definindo os preços que atendam às necessidades dos consumidores. Não é que atende às necessidades dos consumidores, é que você vai conseguir vender. Você vê o tamanho da canalice? Por isso que eu falo, tem muita coisa errada. Tá? Nunca compra sempre no mesmo local, porque tem muito problema, tá, nisso. Alguns supermercados de pequeno e médio porte que não conseguem comprar o arroz estocado e vendem apenas o arroz de marca misturado tiveram quedas nas vendas do arroz. O supermercado em Yokohama, que estava considerando comprar o arroz estocado por meio de contrato discricionário, mas o volume anual de arroz movimentado não atende às condições de solicitação do governo. Então ela desistiu da solicitação. Só que isso mudou. Tá? O Koizumi ele diminuiu essa parte do contrato discricionário para poder atender as pequenas lojinhas de bairro. Tá? Como resultado, o arroz único vendido nas lojas no momento é o arroz de marca e o arroz misturado.
feito com a mistura de várias variedades e origem, com um preço acima de 5.000 ienes, incluindo os impostos. Nessa situação, a venda do arroz no início desse mês até o dia 16 caíram cerca de 15% em comparação ao mesmo período do ano passado. No entanto, como esse arroz é comprado a preço alto, é difícil reduzir o preço de loja. Dependendo dá, né? Mas por isso, atualmente estão vendendo apenas produtos que foram beneficiados por um determinado período com desconto para evitar o estoque excessivo. Por isso que eu falo. Você vê que quando quer, consegue. Mas olha só, um cliente que comprou desse arroz disse: é muito caro para mim. Tento cozinhar minhas refeições diárias usando arroz tailandês ou misturando trigo. Gostaria de comprar um pouco se houver, né, arroz em estoque. Aí Código bota, o comprador de alimentos ali do supermercado, né? Celsior Wadamat Store. Recentemente o arroz ficou sem ser vendido, então não temos escolha a não ser vendê-lo, mesmo que existe a perda no lucro. É só reduzir a margem de lucratividade, né? Espero que o preço de compra caia. Então você vê que tem gente torcendo ao contrário, mas de qualquer maneira. Então você vê que existe canalice aqui no Japão nessa parte. Existe. Estou trazendo para você. Aí aquela história. A pessoa quiser acreditar, não há problema, não precisa acreditar. Mas está saindo. Aí vai de cada um querer, como é que fala assim, ver o que é melhor para si. Eu estou te trazendo por lá, mas ver como é que está a situação daqui. Tá? Vamos pular de matéria aqui. Essa daqui, escreva para mim o que você acha. Depois que você ver toda a matéria, tá? Se você escutar, o que você achou disso. Tá? Para mim, tá? Já vou deixar minha opinião aqui. Ishiba ganhou um grande sonoro não na cara. Minha opinião. Tá? Porque, olha só. O primeiro-ministro Ishiba realizou uma reunião na cúpula entre Japão e Estados Unidos com o presidente americano Donald Trump na madrugada do dia 17. Hoje, essa notícia é fresquinha para você. Tá? Horário do Japão, durante sua visita ao Canadá. Acredita-se que os dois líderes tenham trocado opiniões sobre negociações entre Japão e Estados Unidos após as medidas tarifárias americanas e respostas à troca de ataques entre Israel e Irã. O primeiro-ministro Ishiba está visitando o Canadá para a cúpula do G7, que foi recebido pelo primeiro-ministro canadense, que preside a cúpula antes das 2 horas, horário do Japão, e entrou no local para participar da primeira discussão entre o tema da economia global. Só um minuto, por favor. Em seguida, ele teve uma reunião de cúpula com os Estados Unidos, que também está participando da cúpula, e tiveram cerca de 30 minutos de reunião ali. Durante a reunião, acredita-se que o primeiro-ministro Ishiba tenha explicado a posição do Japão sobre a série de medidas tarifárias impostas pelos Estados Unidos e trocado opiniões sobre o progresso das negociações ministeriais até o momento. Recapitulando aqui, o Akazawa e outros estavam com esperança que eles fossem fechar o contrato em relação à parte tarifária agora com o Trump. A esperança deles era isso. Eles vinham falando isso na última semana. Praticamente todos os dias saía notícia falando sobre isso. Que a esperança era o Ishiba se encontrar com o Trump e fechar negócio. Então você vê que não saiu nada. Tá? Continuando aqui. Eles também discutiram como responder à troca de ataques entre Israel e Irã. Acredita-se que tem enfatizado a importância de continuar os esforços diplomáticos para acalmar a situação. Espera-se que o primeiro-ministro Ishiba informe aos repórteres sobre o conteúdo e o resultado da reunião. Então você vê que houve um grande sonoro não. Cara, posso estar errado, mas se o Trump ele não veio a público cantando de galo, eu consegui o contrato, porque quando ele conseguiu o contrato com o Reino Unido, ele veio a público soltando rojão. Você vê que o Ishiba também não soltou nada. O governo japonês não soltou nada. Tanto que essa matéria que eu estou trazendo para você, ela foi da NHK.
tá? É da televisão estatal do governo japonês. Então você vê que é uma matéria oficial do governo japonês. Então se não houve nada, nenhuma explosão de informação até agora, porque os japoneses estavam loucos para isso, você já sabe que foi um grande sonoro não. E nisso o que vai acontecer? Muitas ações das empresas japonesas aqui vão cair hoje. Você pode ter certeza disso, que elas vão cair. Então se você faz investimentos aqui, você toma cuidado. Tá? Coisa segura no Japão, por enquanto, o que é? Logística. Tá? Que não tem como o Japão, porque o Japão depende da logística. Com esses ataques de drones que estão tendo para cima, para tudo quanto é lado agora, eles vão precisar de muito semicondutor. Então os semicondutores no Japão vão bombar. Então são duas partes de ações que são, nesse caso no Japão, seguras. Por enquanto seguras. Tá? Que dá para você investir ali sem preocupação futura. Mas de qualquer maneira, só tome cuidado. Tá? Porque está oscilando muito também essa parte. Porque eles falam assim, você não pode usar certas coisas, certos componentes para ação militar. Então a gente não pode exportar ou importar por causa que não pode ser para produto militar. Vocês veem que acontece, todo mundo está comprando, todo mundo está usando para ação militar. Aí, todo mundo está fazendo vista grossa. Então se você quer lucrinhos, quer lucrar bastante, tente surfar nessa onda. Porque nesse ponto, quem faz negociações, seja o famoso buy and hold, trader, seja lá o que for, não pode ter muito viés. Tá? Porque se tiver muito viés, ele deixa de ganhar dinheiro. Porque dinheiro não tem nacionalidade, dinheiro não tem divisas, dinheiro não tem nada nesse ponto. Quer ganhar dinheiro, você vai ter que aplicar aqui, aqui, ali e etc. Para você fazer dinheiro. Então nesse ponto, se você quiser ganhar dinheiro, dá para você ir e ver as estatísticas como é que estão. Isso aqui é só um exemplo, não é indicação de compra, tá? Tanto que eu não falei em nome de empresas. Você vê que a China também soltou dados estatísticos. Só que eu não gosto de trazer muitos dados estatísticos da China porque ela mente muito nesse ponto. Ela encobre muita coisa. Mas os dados que ela soltou não estão legais. Se ela já soltou dados não legais, pode ser que a coisa esteja muito pior ainda. Então tem que se tomar muito cuidado? Tome muito cuidado. Tá? Mas uma coisa bacana para você investir a longo prazo são as terras raras. Você pode comprar ações de empresas que estão mexendo com terras raras na China. Porque a China liberou as terras raras por 6 meses só. E de uma forma assim, bem restrita ainda. Então pode ser que dê problemas mais para frente, sim. Porque o Trump é muito doido. Agora acho que o Trump ele aprendeu com o erro dele. Porque no início das negociações ele começou atacando a China, a China falou, Pel, terras raras. Deu problema na indústria automobilística, logo de cara. Aí agora que continuam as negociações, o Trump parou de atacar a China. Acho que ele aprendeu com os erros. Você vê que ele achou que todo mundo ia ficar baixando a cabeça para ele, não foi. Tanto que tinha muitos países que ele, no começo eles falaram, não, tem mais de 100 países querendo negociar com a gente. Você vê que agora só caiu para 15. Então você vê que tem muita coisa aí. Tá? Então tome cuidado com certas informações, tome cuidado com o que te mostram por aí. Aqui você vê que eu trago, geralmente uso informações da televisão estatal japonesa e outras bem grandes aqui no Japão, para você ter certeza do que está ganhando de informação, de forma fidedigna. Aí se o governo japonês está mentindo, está de sacanagem, é outros 500. Mas o que eu estou trazendo de forma oficial, sim, é o que está acontecendo para você aqui, da própria televisão estatal, tá certo? E juntamente com outras matérias. Então, se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva no canal, deixa seu like, clique no sininho para você receber as notificações de vídeo que acontecem aqui no canal. E escreve para mim aqui nos comentários o que você achou desse tamanho da sacanagem, da safadeza em relação ao arroz aqui do Japão. Escreve nos comentários para a gente ficar sabendo o que você acha, tá certo? Para as outras pessoas ficarem sabendo o que você acha também, tá? E eu vou ficando por aqui e mais do